Bom dia. Na reflexão de hoje, queria compartilhar com os irmãos as experiências que tenho tido, né, com o Senhor. Ontem, na Escola Bíblica Dominical, eu que compartilhei com os irmãos ali a lição de ontem, que é uma continuidade do estudo do livro de Neemias. E ontem falava sobre o líder e sua tarefa. Na verdade, é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de ações e de atitudes que Neemias teve quando se deixou, né? Conduzir, né, pelo Senhor. Quando, no capítulo 1, Neemias recebe algumas pessoas que trazem notícias muito tristes, né, de Jerusalém. Os mensageiros vêm e dizem que o povo sofria muito, o povo estava com uma grande aflição, era perseguido, né? E era um povo que tinha sido misturado pelo Império Persa, quando conquistou Jerusalém, e levou pessoas de outras nações, e então é um povo que tinha perdido a sua identidade cultural, sua identidade de nacionalidade, a sua identidade religiosa. Esse que era o maior dos problemas. Então, Neemias, quando recebeu essas notícias, ele chorou, ele se prostrou diante do Senhor, ele clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor pelo povo de Israel que estava ali em Jerusalém. E o Senhor tocou no seu coração, assim como tocou em toda a situação. Após ele ter orado ao Senhor, ter clamado ao Senhor, o rei da Babilônia percebeu nele uma tristeza no seu olhar, no seu rosto. E o rei, na sua majestade, na sua todo o seu prestígio, com aquela corte grandiosa, poderosa, com os generais, com os seus nobres e todos os sacerdotes, todos ali ao seu derredor, ele prestou atenção nas feições e na tristeza de um copeiro, de um simples copeiro. Então nós podemos perceber que não foi por acaso, foi porque Deus também tocou no seu coração e fez com que ele percebesse a tristeza do simples copeiro. E ele perguntou ao copeiro o que estava se passando. Então, Neemias falou para ele de tudo que o povo de Israel estava passando em Jerusalém e que essa era a fonte da sua tristeza. Então, o rei, movido, tocado pelo Senhor, falou: o que você precisa para poder acabar com essa sua dor, com essa sua tristeza? O que você quer? Então, Neemias tomou uma atitude muito sábia. Ele falou: rei, espera um pouco, daqui a pouco eu te respondo. Não falou com essas palavras, mas eu vou orar ao Rei dos Reis, né, aquele que é o Senhor de todas as coisas, e depois eu te dou a resposta. E Neemias saiu e foi orar ao Senhor. E ele orou ao Senhor e o Senhor o instruiu para que tudo que fosse necessário, o Senhor o instruiu para que ele colocasse diante do rei. E assim ele fez. Ele voltou ao rei e falou: Senhor, o que eu preciso para acabar com a tristeza no meu semblante, do meu coração, acabar com o sofrimento do povo de Israel ali em Jerusalém, eu preciso reconstruir os muros de Jerusalém, assim como o templo
do Senhor em Jerusalém, o templo do Deus dos deuses. E o rei imediatamente colocou à disposição dele tudo que ele precisava. Então, ele, como o líder daquele tempo, um líder orientado pelo Senhor, ele colocou diante do rei todo o seu planejamento. Olha, eu preciso desses instrumentos, desses materiais, eu preciso das toras lá da floresta do rei, então eu preciso de autorização para isso, e fez todo um aparato, ele colocou diante do rei, e o rei liberou tudo para ele. E ainda mais, o rei, tocado pelo Senhor, fruto das orações de Neemias, o rei falou para ele, falou, além disso, vou colocar à sua disposição todos os meus tesouros. Vou te dar prata, ouro, tudo que for necessário para você concluir aquela obra. E assim Neemias foi. Quando chegando lá, ele saiu no silêncio da madrugada, saiu com seu cavalo, ou sua mula, né? E saiu para percorrer os muros de Jerusalém. Chegou um determinado momento que a destruição era tamanha que nem o de cavalo ele conseguiu ultrapassar. Então ele foi a pé e ele percorreu e foi visualizando tudo que precisava ser feito. Mas era algo particular entre ele e Deus. Ele não falou para ninguém. Então, quando voltou, no outro dia, ele começou a liderar aquele povo, a distribuir as tarefas daquilo que era necessário, de tudo que ele tinha visto durante a sua caminhada ao redor das muralhas de Jerusalém que estavam derrubadas. E ele começou uma grande tarefa. Interessante é que a tarefa dada por ele, ela foi muito atual. Ele deu uma tarefa do menor custo possível, da menor vantagem possível. Ele determinou que em cada pedaço do muro que precisava de obra, aquela família que morasse mais próxima ali fosse ela a responsável pela construção, pela reconstrução do muro. E isso trazia grandes vantagens. O custo alimentar era pequeno, quando ele dava a hora do almoço, ele ia até na sua casa e almoçava. Quando ele precisava jantar, ele ia até na sua casa e jantar. Quando ele precisava qualquer alimentação, ele estava bem próximo da sua casa. Também bem próximo dos seus familiares, que estavam sob a sua proteção, sob a sua responsabilidade. Então, quando fosse necessário, eles iriam até ali, na sua casa. Eles não precisavam sair correndo, ir longe para buscar o responsável pelaquela família para poder vir e dar o socorro ou suprir a necessidade daquela família. E porque aquela família estava bem perto, bem próximo dele. E assim foi com todo o decorrer da obra, em todos os lugares que precisavam ser reconstruídos. Essa foi a distribuição das tarefas que Neemias colocou para o povo de Israel naqueles dias. Mas isso traz para nós uma grande lição para os dias de hoje, né? O Senhor tocou no coração de Neemias, a primeira atitude de Neemias, quando ele soube das notícias de Jerusalém. Ele não se revoltou, ele não se entristeceu de enfiar a cabeça num buraco e sumir ou esquecer, porque ele era um simples copeiro. Pelo contrário, ele chorou, ele jejuou e orou ao Senhor, clamou ao Senhor, colocou diante do Senhor toda a sua tristeza e a tristeza do povo de Israel, o povo que estava em Jerusalém. A outra lição que traz para nós é que muitas vezes nós encontramos situações extremamente benéficas para nós. O rei chegou diante de um simples copeiro e falou: o que você precisa? Tudo o que você precisar eu vou colocar à sua disposição.
Muitas vezes nós temos sido seduzidos por facilidades desse mundo. Quantas vezes nós somos seduzidos por facilidades desse mundo? Nós temos que ter a sabedoria de que aquilo que é colocado diante de nós, mesmo que nos pareça maravilhoso, mesmo que nos pareça uma grande bênção, um grande favor, mas nós temos que ter a mesma atitude que Neemias teve. Nós temos que orar. Não, espera aí. Isso é maravilhoso. Eu estou precisando muito disso. E tudo que eu pedi, tudo que eu quero, tudo que eu sonho. Mas espera aí. Eu vou consultar ao meu Senhor. Eu vou consultar ao Deus dos deuses para ver se isso é dele para mim. Ver se isso é o melhor que ele tem para mim. E depois eu te dou a resposta. Essa é outra grande lição. A outra grande lição que nós podemos ver nessas tarefas de Neemias é que ao orar ao Senhor para dar resposta para o rei, ele se colocou em obediência sob a autoridade do Senhor. E essa autoridade do Senhor deu a ele uma sabedoria tremenda, deu a ele todo o planejamento, tudo que precisava ser feito para os muros serem reconstruídos, para o templo ser reconstruído, tudo colocou para ele. Falou, você precisa disso, 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 disso. Isso o Senhor foi falando com ele enquanto ele orava ao Senhor. O Senhor foi colocando no coração dele. O Senhor foi colocando no coração dele todo o planejamento. Um planejamento que não foi de Neemias. Um planejamento que foi dado a Neemias pelo Senhor. Um planejamento do Senhor. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A outra coisa é que também após a oração, após ele percorrer, sob a orientação do Senhor, percorrer todas as muralhas de Jerusalém, o Senhor foi falando no seu coração, foi colocando para ele a sabedoria do Senhor para que ele fizesse aquilo que tivesse o melhor rendimento dos trabalhos, para que tivesse o menor custo dos trabalhos, para que tivesse a menor pressão sobre os trabalhadores, a menor dificuldade para os trabalhadores. Colocou cada família, aquilo que estava no muro, diante daquela família. Então o Senhor orientou e a coordenação das tarefas, a distribuição das tarefas foi da melhor forma possível. Não é uma forma que nós podemos adivinhar, saber, temos a sabedoria de colocarmos em prática, mas porque ela foi orientada pelo Senhor. Ela foi quando Neemias saiu para andar, ver o que era necessário para ser feito nos muros. O Senhor colocou no seu coração o que deveria ser feito da melhor forma possível. Esta é uma grande lição. E podemos ver muitas outras lições com Neemias. Mas Colossenses 3:23 nos diz que tudo que vier às suas mãos, tudo que lhe vier às mãos, faça-o com todas as vossas forças, com todo o coração, como se fosse para o Senhor, não para homens. Tudo que lhe vier às mãos, faça com todas as vossas forças, com todo o seu coração, não para homens, mas como se fosse para o Senhor, porque certamente você fará o melhor. Assim como Neemias fez. Ele não fez para o povo de Jerusalém, ele não fez para o povo de Israel, ele fez como se fosse para o Senhor. Por isso ele foi capaz, por isso ele foi vitorioso, por isso ele foi ajudado com muito mais do que ele precisava, do que ele necessitava ou do que ele sonhava. O rei deu muito mais a ele,
porque ele buscou o Senhor. Ele fez aquilo como se fosse para o Senhor. Ele não buscou glória, não buscou reconhecimento. Ele buscou a obedecer o Senhor. Esse foi o grande segredo da vitória de Neemias. Esse foi o grande segredo de Neemias. Ele sempre buscou as orientações do Senhor, em todos os momentos. Neemias 1:4 nos mostra aquele momento em que o rei, em que ele soube das notícias e ele chorou, ele jejuou e ele orou. E Neemias 2:4 mostra quando, ao chegar diante do rei, um simples copeiro foi percebido pelo rei e viu o seu semblante triste. E ele perguntou a ele, por que esse semblante triste? Era a oportunidade, era a ação de Deus, resposta das orações, para que o rei se dispusesse a fazer o que fosse necessário para acabar com aquela tristeza. Mas ainda assim, ele não respondeu de imediato. Mesmo um simples copeiro, diante de um rei poderoso, ele falou, não, espera aí, rei, eu vou orar ao Rei dos Reis. Ele é que é o meu segredo, ele que é o meu tesouro, é ele que é o Senhor dos senhores, é o Deus dos céus. Eu vou orar e vou te responder. Que nós também, em todos os momentos da nossa vida, em todas as decisões que formos tomar, em todas as decisões que são necessárias para nós, diante de todas as ofertas, diante de todas as ações, palavras, atitudes, que nós possamos refletir e falar, espera aí, primeiro eu vou consultar o meu Senhor, primeiro eu vou consultar ao Rei dos Reis, primeiro eu vou consultar ao Deus dos céus. Que o Senhor, assim como fez com Neemias, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê sabedoria necessária, não para resolvermos as coisas, mas para nos submetermos em obediência à autoridade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Tá? Deus te abençoe, meu irmão.